Fala galera, eu sou o Wellington Arruda, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Panorama Botafoguense. Está chegando por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e contribua para o crescimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Vamos lá galera, começando mais um vídeo aqui no canal Panorama Botafoguense. Mais uma vez eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. É muito importante para o YouTube poder distribuir o nosso canal para mais pessoas poderem chegarem por aqui, acompanharem e conhecerem o nosso trabalho aqui no YouTube. Bom, acabou a agonia para o torcedor botafoguense em partes, né? Acabou a agonia dos jogos em casa, já que o Botafogo hoje fez o seu último jogo em 2023 no estádio Newton Santos e acabou também a agonia em relação ao sonho do título brasileiro. O Botafogo agora oficialmente não tem mais chances de conquistar o título brasileiro após passar 33 rodadas na liderança. Não só bastasse o fim do sonho do título brasileiro, o Botafogo também conseguiu sair do G4 do Campeonato Brasileiro. É inacreditável o desempenho que esses caras tiveram no segundo turno, rendimento de um time rebaixado, e agora o Botafogo está na quinta colocação após o empate contra o Cruzeiro em 0-0, um jogo realizado na tarde deste domingo no estádio Newton Santos. Era óbvio, era muito claro, era evidente que o Botafogo empataria esse jogo por 0-0. Nada mais a cara desse time nesse segundo turno. A gente pode salvar algumas peças, poucas, Danilo Barbosa, Tietê, talvez o Júnior Santos, pela vontade e desempenho que teve na final do Campeonato Brasileiro, quando vários jogadores estavam em declínio. O Júnior Santos ainda conseguiu salvar alguns jogos. Diego Costa, com a vontade que ele sempre tem, é um jogador que demonstrou pelo menos querer. Carlos Alberto, que entrou bem em alguns jogos, poucos, muito poucos. Pouquíssimos jogadores se salvaram. Vitor Sá, não posso deixar de falar também. Gabriel Pires também conseguiu ali desempenhar bem na final, na reta final, pelo menos mostrar muita vontade. Era o mínimo que a gente queria e poucos jogadores apresentaram isso. E, como disse, nada melhor para exemplificar o que foi o Botafogo como esse 0-0 num jogo de baixíssimo nível contra o Cruzeiro. Jogo que o Botafogo fez mais uma apresentação muito ruim, sem criatividade, sem pouquíssimas coisas, né? Foi um 0-0 realmente com a cara do segundo turno do Botafogo. A gente sempre se pergunta o que levou o Botafogo a esse fim de campeonato tão melancólico. Como a gente disse, 33 rodadas na liderança e agora o Botafogo fora do G4, ou seja, está indo para a pré-Libertadores. Nem a vaga direta na Copa Libertadores da América está conseguindo nesse momento, faltando uma rodada para o final da competição. É inacreditável, é surreal. Eu sempre aqui no canal, principalmente nas nossas lives, falava que informações de briga e tal no elenco realmente a gente não tinha. E na minha opinião, o ego dos jogadores acabou falando mais alto. Eu achava que esses caras tinham subido no salto alto, já se consideravam campeões e provavelmente isso estava atrapalhando o desempenho do clube. Acharam que já eram campeões, a M aconteceu e aí, meu amigo, não tiveram como se recuperar após isso. E bom, mediante isso, o Diego Costa deu uma declaração no final do jogo muito forte e acho que deixa muito claro o que aconteceu no Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então vamos acompanhar aí, vou colocar aí para vocês as palavras do Diego Costa na entrevista que ele deu ao Premier assim que terminou o jogo, ainda no campo de jogo. Segundo turno, pode ser que faltou um pouco de maturidade, humildade, de saber que o campeonato só acaba depois do último jogo. Esse oba-oba que o torcedor pode ter esse direito de sonhar, de se iludir, porque o que nós vinha fazendo era normal que o torcedor tivesse eufórico, mas nós dentro não poderia ter pegado essa atmosfera de fora, né? Porque eu acho que futebol, uma coisa que ele faz é pagar. Acho que se for para falar o que está acontecendo, pode ser que da nossa parte faltou um pouco de humildade, saber ler o momento de cada jogo, ler o momento que o clube estava vivendo, deixar o ego de lado para poder conseguir resultados melhores, né? E isso não aconteceu. Que isso sirva de aprendizado para todos que estão aqui, que futebol ele paga, ele cobra, então acho que algo positivo que tem que tirar é uma lição moral, pessoal, e cada um tem que fazer uma autocrítica, porque ficar 3 meses, 10 jogos sem ganhar
não é admissível para o grupo que o Botafogo tem. Nunca vivi algo parecido em toda a minha carreira, de uma situação de jogos, né, como foi, de empates, derrota, da maneira que foi. Mas consciência tranquila que vim aqui para ajudar, que o grupo tentou dar o máximo. Como eu falei, pode ter faltado um pouco de caráter, humildade, não deixar a atmosfera de fora entrar dentro, né, e saber que tem que levar cada dia, cada treinamento mais sério possível, porque como se treina, como se joga e... Ego, falta de humildade, é uma das palavras aí que o Diego Costa exemplificou na sua entrevista. E sinceramente, explica muita coisa do que a gente viveu nesse segundo turno. Como ele falou, o oba-oba, os torcedores têm total direito de ter oba-oba, de serem felizes, ainda mais o torcedor botafoguense que espera ser feliz há muito tempo. Mas os jogadores, pelo que o Diego Costa falou e pelo que a gente vê em campo, não demonstraram nenhuma vontade no segundo turno. O rendimento deles caiu de todas as formas, fisicamente, psicologicamente, taticamente, tudo caiu, mano. Tudo que é mente caiu, inclusive a mente deles. E o Botafogo faz uma campanha pífia no segundo turno, por enquanto, como eu disse, no G5, tá fora do G4 da competição. As palavras do Diego Costa mostram bem e exemplificam bem o que está sendo o Botafogo nesse segundo turno. Uma vergonha, uma mancha histórica na história desse clube tão glorioso que é o Botafogo. Já tivemos times que deixaram de ir para a Libertadores, já tivemos times rebaixados, já tivemos muita coisa ruim, é verdade, no Botafogo nos últimos anos. Mas esse time, mesmo fazendo uma campanha histórica, mesmo fazendo o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro, mesmo lutando até a reta final pelo título, conseguiu fazer uma campanha e uma história ainda mais lamentável e vergonhosa do que diversos times, tecnicamente falando, muito piores a esse time do Botafogo atual. O torcedor que compareceu hoje ao estádio Newton Santos fez um papel que muita gente queria fazer. Sem dúvida alguma, o torcedor foi lá, mas em sentimento de revolta, protesto. E ele protestou, tacou pipoca nos jogadores, vaiou certas peças que se enquadram perfeitamente nesse quadro que o Diego Costa falou de falta de humildade, ego e etc. Apoiou alguns jogadores que se salvaram, entre aspas, nesse percurso tão ruim, como Tietê, Danilo Barbosa, Vitor Sá. O torcedor fez a parte dele e o público, que foi baixo, mesmo com uma promoção do Botafogo com mulheres e crianças grátis, o público baixo foi muito merecido. Inclusive, tem gente na imprensa que fala que o torcedor do Botafogo tem que estar ao lado do clube num momento tão difícil. Com todo respeito, o torcedor do Botafogo sempre esteve ao lado do seu time durante toda a competição, mesmo com uma sequência muito negativa nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Estivemos presentes em todos os jogos. Apoio não faltou. Então, qualquer narrativa que queira responsabilizar o torcedor pela campanha do Botafogo com essa fala de falta de apoio, que o torcedor tem que apoiar, com todo respeito, isso beira um mau caratismo. Chega a ser uma safadeza falar algo da torcida do Botafogo que se fez presente durante esse campeonato e fez grandes festas. Então, falar que faltou apoio, brincadeira, né? Hoje a tão falada e sonhada reformulação do elenco vai depender de alguns jogadores receberem propostas para saírem. John Textor, investidor principal do Botafogo, torrou muito dinheiro na montagem desse elenco. Os jogadores têm contratos longos e, para sair, tem multa rescisória. Então, evidentemente, também ele não vai sair rasgando dinheiro por aí, apesar dos apesares. Mas é claro que alguns jogadores ali, se chegarem proposta, o Botafogo não deve segurar tanto, porque se percebe que não há muito clima para alguns jogadores do elenco do Botafogo nesse momento. Precisamos ter mais Tietês, mais Danilo Barbosas, mais Vitor Sais, mais Diego Costas, jogadores que não se omitiram, jogadores que no momento de maior dificuldade da competição botaram a cara, falaram e dentro de campo deram o mínimo que a gente esperava, que eram vontade, raça e empenho. Claro, mencionando aqui com muito mérito o Gabriel Pires também, foi um jogador que nessa reta final a gente viu muito empenho dele. Olha que eu não sou lá o maior fã do Gabriel Pires, mas tem que ser justo ao meio-campo do Botafogo. E o próprio Júnior Santos, né, que é o jogador, como a gente falou,
não é uma qualidade técnica tão refinada, mas na hora que o bagulho apertou foi o Júnior Santos que resolveu muitos jogos. Precisamos ter mais jogadores com esse espírito. E alguns outros jogadores, realmente, a situação está um pouco difícil em relação ao clima e tudo que a gente conviveu e viveu em relação a esse ano nessa reta final. Deixo aqui, nesse trecho final do vídeo, os meus parabéns para a maior parte do elenco do Botafogo. Era muito difícil, era quase impossível vocês entregarem esse Campeonato Brasileiro. Melhor campanha, recorde de pontos, maior número de vitórias, maior sequência invicta, melhor ataque, melhor defesa, artilheiro. Vocês conseguiram perder tudo. Parecia impossível perder esse campeonato. Vocês não só perderam o campeonato, como perderam todos os números que mostravam uma campanha boa e que faziam o Botafogo ter destaque no Campeonato Brasileiro. Olha, não é fácil, mas vocês se empenharam bastante durante esse segundo turno. Vocês se empenharam muito e conseguiram essa façanha inacreditável. Fiquem tranquilos, o nome de vocês, cada um de vocês, e a gente sabe quem responsabilizar, ficará marcado na história do Botafogo. Até 2024, Deus quiser, com um monte desses caras fora do clube.